dia! Hoje, 21 de janeiro de 2026. E nós vamos participar do encontro 256. Isso aí. Mas antes, como sempre, colocando na tela mental aquela imagem de Jesus que conhecemos. Jesus. Aqui nos encontramos mais uma vez. Precisamos de ti, mestre. Precisamos melhor entender os teus ensinamentos. E aqui estamos, aproveitando a oportunidade, a fim de compreendermos um pouco mais a vida, a existência, os porquês que acontecem ao longo da existência. Muito obrigado, Jesus, por estes momentos. Muito obrigado, mestre, pela presença de amigos espirituais que sempre nos ajudam, colaboram conosco, nos inspiram, nos amparam, enfim, nos protegem. Muito obrigado, Jesus. Queridos irmãos, amigos, trabalhadores na seara do Mestre, nossa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. O próximo encontro, nós não estaremos presentes e o nosso irmão Maxwell, então, fará o próximo encontro. Deixa eu fazer uma pergunta que eu quero ver a percepção de vocês. Vou tentar captar como é que vocês estão com as suas observações. Isso é muito importante. O que eu estou falando é muito importante. O que vocês perceberam? Se é que viram, se tiveram tempo para ver, eu não sei. No último vídeo da Alzira que eu enviei para vocês. Ninguém assistiu? Eu não vi todo. Ninguém assistiu. Que beleza. Fico feliz da vida. Assistiu. Assistiu, Valéria? O que você percebeu? Não, especial não é para ler isso tudo que você escreveu aí não, pelo amor de Deus. Tem um caderno cheio aqui. Ela escreveu umas 500 páginas ali. Não, porque eu transcrevi a... Não. Eu quero saber o que você percebeu. Ela diz que o... Não é isso. Então, você não percebeu. Então, A Graça está me olhando muito firme. Acho que ela percebeu alguma coisa. a prática, né? Você assistiu? Não. Assisti a Alzira O e a último Ana. vídeo? Eu não sei se foi o último, mas foi no início. A Alzira e a Ana. E aí, o que você percebeu nesse vídeo? No último vídeo, foi o último que eu enviei. O último lá do encontro que teve em Sacramento. Eu percebi o cuidado que a espiritualidade... Não é isso. Não é isso. Falta da prática. Ela inicia a sua palestra, as suas orientações, e logo a seguir, ela fala nas parábolas de Jesus. Sim. Perceberam? O nosso livro. Eu estou lendo. Não é isso. Não, dá licença. Deixe-me falar, por favor. O nosso livro fala das parábolas de Jesus. Sim. De joio, de trigo. O que eu quero mostrar para vocês é a nossa sintonia Sim. com
as orientações de Eurípides Barçanufo, porque os encontros lá são dirigidos por Eurípides Barçanufo e nós estamos nessa sintonia. Perceberam? Esse livro era para ter sido lançado antes. Eu tentei fazer com que esse livro fosse lançado antes, mas sempre teve um empecilho. E ele veio acontecer agora, no final, praticamente no final do ano. Estão percebendo o que eu estou querendo me informar? Vejam como a espiritualidade trabalha. A espiritualidade trabalha de tal forma, a modo de que as coisas aconteçam em momentos propícios e exatos. Quando a cadeia de amigos espirituais também já estão prontos para o exercício necessário. Isso significa que você precisa gastar dinheiro para esse sacramento. Oi? Você precisa gastar dinheiro para esse sacramento. Não, o sacramento agora eles estão explorando, né, e seguidamente falando, procurando mostrar como as atualizações devem acontecer, né? Porque o âmago, as primeiras, as orientações para o desenvolvimento, elas já foram dadas. Pelo que eu li no livro, eu já fui agora, eu parei ali das Virgens, as parábolas das Virgens, estou lendo aos poucos. Até a parte em que eu li, eu senti que esse livro está em sintonia com a Alzira, que ela falou muito sobre as parábolas, a parte que eu vi dela. Diga. Só um pedacinho aqui que eu anotei que ela falou assim, ó. Para não ler tudo, Eurípides está nos trazendo junto a esta equipe, desde o ano de 2023, estudando cada parábola, para que pudéssemos tirar dessas parábolas o que o homem não conseguiu ver. Eu anotei isso. É isso, é justamente isso. Justamente isso. É a atualização necessária. Porque as pessoas continuam analisando tudo com os conhecimentos que tinham até então. E não é assim. O mundo avança. Tudo progride. Tudo progride. E a doutrina também. Ela é progressista. Não tem como. Não tem como. O que está ali na doutrina, o que está nas palavras de Jesus, como já disse Joana de Ângeles, as palavras de Jesus são sempre atuais. Agora, é preciso, não é, que as pessoas consigam o conhecimento necessário para ver a atualização que ali se encontra. Inclusive, ela simplesmente isso. Ela cita até que é algo atemporal. Cabe em qualquer momento. Perfeitamente, mas é claro, é justamente isso. É justamente isso. Não tem dúvida. E as coisas vão acontecendo. Muito bem. Mas agora, continuando o nosso progresso, vamos falar um pouco da materialidade? E como ficou previsto, nós vamos ouvir da Valéria, mas pelo amor de Deus, não é para fazer discurso, ok? É para ser bem objetiva. Bem objetiva. Diga-nos qual, se você quiser dizer. Ninguém é obrigado a nada. Vou repetir aqui, porque acharam que eu estava fazendo julgamento. Coisa séria, mas assim mesmo. Eu já conheço tudo isso. Diga bem objetivamente, não tudo, porque eu sei que são muitas coisas, todos nós, mas aquilo que mais te prende materialmente, aquilo que mais você tem apego material. Vamos lá. Nós vamos procurar dar caminhos, procurarmos de alguma forma, de alguma maneira, fazer com que nós nos desliguemos desses apegos. Aí eu vou explicar por quê. Digamos
que vamos todos para a regeneração, para o ciclo regeneração, ok? No ciclo regeneração, tem um país aqui, outro ali, outro acolá, planeta Terra, vai ter também os países. Você poderá, dependendo do teu conhecimento, do teu desapego, ir para um país melhor. Você nasceu no Brasil, temos que agradecer a Deus. Sim. Podia ter nascido na Etiópia, né? Na Ucrânia. Na faixa de Gaza. Pois é, na faixa de Gaza, olha aí. Né? Então, da mesma maneira, acontecerá no ciclo regeneração. Aqueles que tiverem maior conhecimento e menor desapego a tudo que diz respeito ao âmbito material, vai para um país em melhores condições de vida, digamos assim. Todos os outros terão boas condições de vida de acordo com a necessidade de cada um. Mas nós podemos ir para o melhor. Então a nossa intenção é justamente buscar maneiras e forma de conseguirmos nos libertar dos apegos materiais que temos. Sejam eles quais forem, não importa. Ok? Essa é a intenção, diga. Então, apego para mim fica complicado até de entender. Assim, vamos lá. Eu não tenho muito apego às questões materiais, né? Não tem problema. Tem dinheiro, tem que guardar o dinheiro, não é para mim. Numa emergência. Eu falei para ela não fazer discurso, ela já está fazendo. Então, para mim o mais difícil é afetivo. Mas eu não entendo como é que meu apego afetivo. Vou explicar por quê. Apego o quê? Não entendi. Afetivo. Alguém morando na família dela. Alguém? Mas olha só. Se a Hilda disser assim para mim, vou morar em Portugal, você tá bom? Tudo bem. Eu vou aceitar. Se é uma coisa boa para ela, tudo bem. A minha insegurança é se diz assim para mim, fulana morreu, sua irmã morreu. Isso para mim é um baque. Entendeu? Isso para ti é o quê? É um baque. Para mim vai me incomodar muito. Para me reestruturar, para me passar. Mas se a minha irmã... Você está querendo dizer, se a Hilda morrer... Ou Hilda, a minha irmã, o problema é esse. Se ela disser assim, eu vou morar lá em outro país, na França, vou para o Japão, para mim não tem problema. Deus vai entender. Chega, tá bom. Não precisa fazer um discurso. Já entendemos. É o apego, é o objetivo. Tem coisas que nós precisamos ser objetivos. É verdade. Porque quando a gente torna a coisa muito prolixa, isso. Certo? Dá diarreia. E diarreia mental. É problemático. Desculpa. É problemático. Entende? Então tem coisas que nós precisamos ser objetivos. Não só para ganharmos tempo, que nós não temos muito mais nesse planeta. Veja bem. Tanto a Hilda, quanto a Cristina, ou quanto qualquer outro ser, certo? É como todos os outros. É como todos os outros. E a princípio, você não esteve com essas criaturas pela primeira vez? Não é a primeira vez que você tem essas criaturas ao teu lado? Não. Certo? Principalmente a Cristina. Elas são uma individualidade, assim como você é uma individualidade. Então você não pode ter apego. Você pode ter fraternidade, amizade, mas se elas desencarnarem, se elas morrerem, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema se ela morrer? Foi para outro país. Quem vai morrer não é ela em si, é o corpo que ela está habitando. É a personalidade. Qual é o problema? Qual é o problema? Então, você precisa acreditar mais na espiritualidade. Você precisa acreditar mais que você é espírito, você é uma alma, assim como elas também o são. Então você tem que eliminar esse propósito da sua mente. Porque, por outro lado,
Você não vai estar no planeta Terra, nessa existência, para todo sempre, e elas também não, você sabe disso. Sim. Que todos nós vamos desencarnar um dia. Vamos perder essa personalidade e continuamos a nossa existência, a nossa vida, melhor dizendo. Então, apego a alguém, porque alguém pode desencarnar ou não, isto é uma coisa que não diz respeito ao espírita. Espírita não pode pensar assim. Espírita não pode pensar assim. Eu não me lembro de quem, mas eu vou falar. Se for de alguém que está aqui e não quiser se apresentar, não precisa. Eu estava vendo lá o Zap, daqui a pouco procurando uma criatura. Aí quando eu olhei, no lugar onde tinha a imagem desta criatura, ela colocou aquele lacinho de luto. Sabe aquele lacinho de luto? Eu digo, peraí, espírita com um lacinho de luto? Que coisa é essa? Então não está entendendo nada. Por que você está de luto? Luto pelo quê? Faço-me entender? O nosso momento é um momento pequenino na existência. Ninguém tem que ter apego a quem quer que seja. A quem está ao lado, a filho, a mãe, a pai, a irmão, seja lá quem for. Não tem que ter apego. Você tem que ter reconhecimento, fraternidade, afeto. Acabou. Porque são sentimentos que permanecem. Apego é coisa materialista. É aquele que pensa em matéria. Então, o apego que você está tendo é o corpo. É a presença, sim. É a persona. É verdade. Pois é, e não pode. E você sabe que não pode. Porque você sabe que esse corpo da Hilda, da Cristina, vai desaparecer. Sim. Hilda e Cristina é uma personalidade nessa existência. As almas que ali estão já foram João, Manel, Josefina, Benedita. Ok? Então, esse apego é todo material. É uma função material que você tem que ir dissipando. Eu até... Sabe por quê? Agora me bateu um negócio aqui. Porque é algo que eu conheço, que eu sei lidar e que... quase isso. Eu tenho controle. É isso. Está explicado. Não é algo que eu desconheço. Agora eu estou entendendo por que eu me acomodei lá no primário. Então você tem que gradativamente ir eliminando essa função que ainda você trabalha com ela. Olha só como você me fez lembrar uma coisa lá, bem do meu passado. Me acomodei no primário. Por quê? Eu tinha controle e domínio. Não quis me arriscar em outras áreas. Eu podia até prosseguir, podia ser professora de faculdade, feito pós-graduação. Aquilo ali estava confortável para mim. Então, estou aqui, controlo tudo, domino tudo, conheço. Então, saia dessa zona de conforto com relação a essas duas criaturas. Agora, não é depois não. Emanuel tem uma mensagem que eu trabalho muito com ela, com o título dela. Agora, vírgula, não depois. Por quê? Porque depois pode não dar tempo. Ok? Digamos que você desencarne agora. Não vai ser beleza não. Não vai ser beleza não. Porque você está carregando qualidades que não são da mente. Que não tem os melhores propósitos. Então não seria interessante. Então é melhor que você desencarne um pouco mais para frente e já conseguindo esse desapego. Trabalhando isto. Porque pode morrer. Você pode chegar lá em casa agora, a Cristina ter morrido e a Hilda também.
Toda E você não terá nenhuma das duas ao teu lado. junta. E daí? Qual o problema? Qual o problema? Isso aqui é uma visão. Tem problema? Tem problema? Não, não tem problema. Não tem problema. Elas são duas individualidades, você é outra. Você não está ligada a ela por laços fluídicos nenhum, a não ser que você queira. A não ser que você queira. Não fica lá, não. O afeto, o carinho, isso permanece. Isso não desaparece. São qualidades que ficam. Agora, apego é problemático. Todas as duas podem desencarnar e você chegar lá, nenhuma das duas está mais por aí. Você vai ter que ir ao enterro das duas. Deu para entender? A minha irmã não me interrompeu. Ou você pode desencarnar e as duas continuarem aqui. Veja, a condição fluídica que você está condicionando vai te atrapalhar muito. São laços fluídicos, energias que são energias podres e que só atrapalham o teu desenvolvimento espiritual. Então você tem que acabar com essas energias, você tem que ir secando essa fonte. Afeto, carinho, beleza, mas apego não. Pô, se acontecer de como é que eu fico? Não tem nada disso. Você fica e a vida continua. E você vai trabalhar o que for necessário, sem a condição de cada um ao teu lado. Acabou. Qual o problema? Entendeu? Começa a trabalhar isso. Fortemente. Não é devagar não, é fortemente. Muda essa tela mental. Essa condição energética, trabalha essa condição para que ela seja moldada de outra forma, de outra maneira. Não, deixa eu perguntar. Então, aí vamos lá, vamos supor que eu vou primeiro. Aí esse apego vai me fazer com que eu fique ligada às duas? Mas é claro, é energia, é energia, filha. Você não foge das energias que você emana. Não tem como. Não tem como. Se você está emanando uma determinada energia, ela é tua, não é de ninguém. E você fica presa a ela. Não tem como ser diferente. São cargas magnéticas, são fluidos, são ligações. E você só desmancha se você desejar desmanchar. São tuas. Ninguém tem o poder de quebrar as tuas energias, só você mesma. É um processo de individuação. Nós estamos falando no processo de individuação. É isso. Você, para chegar a uma condição de individuação, você tem que estar desprendida de todo e qualquer laço material, seja ele qual for. Não importa. Não importa. E como nos falou Joana, que você viu aqui na tela, você está nesse processo, como eu, como todos que aqui estão. Nós estamos nesse processo. É o processo de crescimento espiritual. E se você não trabalha o teu processo de crescimento espiritual, você não está buscando a tua individuação. Você não está buscando um dia ser uma alma pura, sem quaisquer condições materiais possíveis. Eu tive um sonho, mas se eu vou contar, eu vou atrapalhar o andamento do negócio. Qualquer pensamento que você tenha, qualquer irradiação que você emane, você está emitindo um laço fluídico, uma energia que te prende aquilo, seja o que for, não importa, ok? Energias não se perdem. Os meus filhos, os dois que estão lá, eu canso de falar para eles, energias não se perdem.
E se você emanou uma energia imprestável, ela está contigo, ela é tua. E quando você estiver promovendo uma circunstância favorável, essa energia imprestável vai te pegar para o teu despertar. Lembra a parábola do bom samaritano? Ok? Ele ali criou as circunstâncias favoráveis, por isso ele foi assaltado e deixaram lá quase morto no caminho. Porque era uma energia que ele havia construído no passado. E ele promoveu uma circunstância que favoreceu com que aquilo acontecesse. Então, instrumentos o pegaram. Instrumentos foram aqueles que fizeram isso, porque estavam em condições favoráveis para aquele processo. Deu para entender? As pessoas precisam começar a pensar nisto. Certo? Então tudo que você faz de errado, como tudo que você faz de bom, você gerou uma energia. Ela amanhã será favorável ou desfavorável, dependendo de como, o que você fez. Eis, eu sou a verdade e a vida. É preciso nós começarmos a pensar e verificar realmente a profundidade das palavras de Jesus. Eu sou a verdade e a vida. O que significa? Dentre outras coisas, é que a vida e a continuidade dela e o progresso dela vai depender das verdades que você utiliza. Porque se você não utilizar as verdades devidas, a tua vida fica estagnada. Você paira em situações desagradáveis e tudo que vai mais tornar deplorável a tua caminhada. É assim que funciona. Não tem como. Então qualquer energia que você estiver emanando, ela é tua, não é de mais ninguém. E ela te pega. Se não pegar amanhã, pega depois, mas quando você promover a circunstância favorável. Quando nós estudamos aqui a parábola do samaritano, falamos a respeito disso. Aliás, não estávamos nem aqui, ainda estávamos lá na cena. Então, ainda agora conversava com a Graça e falávamos, né, da enchente. Aquele que está na enchente, que a casa está enchendo d'água, que o muro caiu, o que a casa desabou, ele que promoveu aquilo, não foi mais ninguém não. Aquilo são energias dele que promoveram aquilo. Então quando vem a circunstância favorável, acontece. A doença também, né? Oi? A doença também. Também, mas é claro. Então é preciso que as pessoas comecem a pensar um pouco mais no que estão fazendo. Porque o amanhã não deixa de acontecer. Não deixa de acontecer. E é por isso que a gente vem falando constantemente de afastarmos o mais possível a materialidade do nosso caminho. Seja essa materialidade qual for, não importa. Não importa. Você é uma individualidade. Deu para entender? Você é uma individualidade. Ninguém vai fazer nada por você. Você que tem que fazer por você. O outro simplesmente ajuda. Ou atrapalha. Dependendo de você. Ainda tem esse detalhe. Como o próprio Deus ajuda, né? E a ajuda só chega quando? Quando é que a ajuda chega? Quando a sintonia é positiva. Oi? Quando nós nos sintonizamos de forma positiva com as leis, com Deus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Você primeiro tem que se ajudar. Esse é o grande detalhe. Temos que começar a unir as coisas. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então promova o que é melhor, promova as energias melhores, promova condições melhores com os teus pensamentos, com as tuas atitudes, com as verdades.
Se afaste dos apegos materiais o mais possível. E você vai promovendo energias melhores, favoráveis. E elas vão acontecendo. E a paz vai se estabilizando em nós. É assim que acontece. Eu estou falando de cadeira. Não é porque eu seja melhor do que ninguém, não. Mas eu sei o que eu era e o que eu sou hoje. Eu sei o que eu fazia e o que eu faço hoje. Ainda tem uma série de Marcelas. Então, rapidinho. Olha só, eu vivenciei um sonho esquisito, que eu pensei que eu tinha desencarnado. Aí eu comecei a chorar por um lugar horroroso. Aí eu dizia assim para Jesus, Jesus, olha só, falando com ele, em todo meio que eu desencarnei, não me incomoda, só tem uma coisa, me tira desse lugar, só isso. Naquele momento, a minha sensação é que eu tinha desencarnado. Eu queria Então, voltar preste atenção no que eu vou te dizer agora. Jesus não vai te tirar de lugar nenhum. Quem te tira dos lugares que você se coloca é você mesma. Aí. Sabe por quê? Porque o que é para tirar você do lugar que você se coloca, ele já trouxe. Está aí o Evangelho. Aí, para eu sair daquela circunstância horrorosa que eu estava me sentindo, eu fui levada lá para o Leão Denis. Eu fui parar no subsolo do Leão Denis. Estudos doutrinários. Aí botei a mão, graças a Deus, estou no lugar com Uma coisa que é importante. Jesus, Deus, o Santo, o Gabriel, o Sebastião, não tira ninguém de lugar nenhum. Eles podem ajudar. Mas a primeira ajuda tem que ser do próprio ser. Quem vai tirar cada um da posição ruim que estiver colocado é o próprio ser, não é mais ninguém. Porque se fosse assim, não havia exílio. Para que o exílio? Não, Deus salva, Jesus salva, o Sebastião salva. Não é por aí, não. Cada um salva a si mesmo. O salvamento já foi feito há muitos anos. Está aí o Evangelho. É só seguir o Evangelho. para você. A vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Acabou. É tudo que estou falando. Eu não estou falando nada além disto. Se aperfeiçoamento moral, o que quer dizer? Se afaste da matéria. Use-a para o aperfeiçoamento moral. E não para agradar alguém. E não para agradar pai, filho, mãe. Seja lá quem for. Não importa. Não importa, somos uma individualidade. Eu não tenho que agradar ninguém porque é meu parente, porque é meu filho, porque é minha filha, porque é minha mãe, porque é meu pai. Faço-me entender? Sim, mas... A coisa é severa. Você tem que ser dono de você mesmo. Mas a gente tem que ser fraterno. O quê? Fraternidade. Mas fraternidade não quer dizer que você tenha que agradar ao que o outro deseja. É diferente. Então você tem que saber lidar com isto. Inteligente. Você tem que saber lidar com isto. Você vai ser gentil. Você vai ser amigável. Deu para entender? Deu para entender? Se o outro te pede alguma coisa, você não vai dizer, não vou fazer isso não, porque não. Não é assim. É procurar saber lidar com o momento. E saber lidar com o momento também é qualidade. É a qualidade do entendimento. Por que ele está me pedindo isso? E então eu tenho que saber lidar, dar uma resposta satisfatória a modo de não maltratá-lo. E que ele entenda, se não naquele momento, mas gradativamente, que eu não estou ao dispor dos seus pensamentos e daquilo que ele deseja. Faço-me entender? É isto. Isto tudo que estamos falando e que começamos a falar diz respeito ao desenvolvimento da inteligência com o conhecimento que já temos. Então é aplicar o conhecimento que temos à inteligência, à intelectualidade.
A intelectualidade. Porque a moralidade só aumenta com o conhecimento. E quem capta os conhecimentos é a intelectualidade. E é com ela que a gente vai melhorando a nossa moralidade. Mas tem que aplicar esses conhecimentos. Não adianta você dizer eu sou espírita e não trabalhar como um espírita. Não, tudo bem. É devagarinho. Não, não é devagarinho. O tempo do devagarinho já passou. Passou. Ninguém é mais coitadinho. Lembre do Jerônimo Mendonça. Tá? Não, coitadinho, vou atender porque... Não tem isto. Nós temos que parar com isto. Entende? Isto é justamente afastar da materialidade, compreender o que é a vida, o que é a existência. Seja quem for, repito, filho, pai, mãe, não importa. Você não depende de ninguém, você depende de você mesmo. Das tuas atitudes, do que você pensa e do que você faz. E para isso, cada um de nós tem a inteligência a ser desenvolvida. E trabalha com ela quem quiser. Eu conheço o Evangelho. Eu já ouvi muita gente dizer, eu conheço o Evangelho. Já li a Bíblia toda, até o Velho Testamento. E daí? E você continua fazendo a mesma coisa. O que adianta? Você conhecer a doutrina, conhecer o Evangelho e não colocar em ação pela tua inteligência. Então você não foi inteligente. Você atua contra você mesmo. Porque se você conhece e sabe que é por ali o caminho, por que você não está usando? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Deu para entender? Agora vamos em frente. Ok, dona Valéria? Vou lhe cobrar isso. A você eu posso cobrar. Só para fechar, o lugar era tão ruim que eu não conseguia fazer oração. Como? O lugar era tão denso que eu não conseguia fazer oração. A oração escapava. Não conseguia. Quer dizer, você se coloca nesses lugares, né? O negócio foi Não é brincadeira não, hein? Dá um jeito em você mesma. Mas não tem tempo, viu? Fala, Max. Então, a gente percebe que a luta contra a materialidade é uma luta que você já vive no conflito e você consegue vencer em função das instruções que os espíritos dão. Perfeitamente. Você vai estar combatendo um bom combate, você vive em conflito. Perfeitamente. Mas o que mais, assim, para mim, a luta maior não é com a materialidade, é com as ideias materializadas que trazendo durante muitas encarnações e que elas insistem em ficar, e você sabe que elas estão erradas, mas de repente elas surgem de uma maneira que você não tem o cabresto ainda, né, para segurar. Aí vem um arrependimento. E esse conflito é exatamente não com as coisas, mas com as ideias que ficaram petrificadas em nós e que é uma luta imensa para mudar. Eis porque a inteligência tem que trabalhar. Exatamente. Então, você assim, abrir mão disso, abrir mão daquilo, não é difícil. Mas as ideias que estão contigo ao longo de muitas encarnações, essa é a luta conflitante. Pois é, justamente. Essa é a minha luta. Mas justamente o que eu falei, a partir do momento que você já conhece, e que você tem o Evangelho, e que você diz que é espírita, que estudou o Evangelho, você tem que começar a botar a inteligência para funcionar. Tem algumas ideias materializadas que eu tenho até vergonha delas. Não é só você não, somos todos nós. Caramba, ainda estou pensando nisso. Pois é. Eu às vezes tento me esconder. Fica difícil, né? Mas tento me esconder. Vamos em frente então. Nós paramos em escolha. Tínhamos seguido no outro slide, mas voltamos porque vamos começar no título Escolhas. Que são escolhas? Quando elas acontecem na vida do espírito. Quais são as bases das escolhas do espírito? O espírito tem um planejamento reencarnatório, assentado mediante suas necessidades. Esse planejamento, traçado a partir das escolhas no decorrer de suas existências sucessivas, lhe permitiu uma definição para a atual reencarnação.
haja vista que as escolhas só acontecem para aqueles que fazem um processo reencarnatório individual. Para quem faz um processo reencarnatório padrão, isto não acontece. Certo? Então, o processo reencarnatório individual é para quem tem responsabilidade e compromisso. Estou me fazendo entender? Um processo reencarnatório individual é para quem tem responsabilidade e compromisso. Vocês vão jogar a responsabilidade e o compromisso fora? Se jogarem na próxima, fica mais difícil. Eu sei, tem vaga, né? Tem vaga. O exílio tem vaga. E muita vaga. O Quiroquiron é muito grande, não é, Valéria? Maior que a Terra. Bem maior. Então, traçado a partir das escolhas do decorrer das suas existências sucessivas. As escolhas que nós fizemos para esta existência, certo? Elas derivam disso aí. E são escolhas que nem sempre, quando estamos lá tentando armar o fato do espírito, é possível que todas as escolhas que desejamos venham a fazer parte da existência. Porque nem sempre estamos preparados para resolver determinadas situações. Então só reencarnamos com escolhas as quais temos condição de solucionar, de resolver. Nada além disso. E ainda assim falhamos numa série delas. Não? Esse é o grande detalhe, pela nossa imperfeição ainda. Vários são os fatores que contribuem com o espírito nas escolhas realizadas. O que contribuiu na escolha que fizemos? A educação, a família, a sociedade, a profissão, a religião, entre outros. Esses fatores interferem nos relacionamentos e na convivência dos espíritos. Vejam, esses fatores interferem no relacionamento e na convivência do espírito. E aí é a hora de você botar a inteligência para funcionar. Faço-me entender? Aqui, a educação. A família. Você tem que botar a inteligência para funcionar com o teu grupo familiar. Certo? A sociedade, aonde você vive, a tua ambientação reencarnatória, com que você lida com os teus vizinhos, a profissão que você escolheu. Viu, professora? Religião, entre outros. Esses fatores interferem no relacionamento e na convivência do espírito. Por quê? Significa dizer, dentre outros, que o conhecimento que você tem em tratando de nós espíritas, nós temos que colocar em prática. Fazer com que a inteligência trabalhe com esses dados. Porque não adianta eu dizer, eu sou espírita, e a minha inteligência está parada, estagnada, sem que eu a exercite com esses conhecimentos que eu adquiri da doutrina espírita. Faço-me entender? Porque eu conheço uma série de espíritas que não fazem isso. A inteligência deles está parada. Eu sou espírita há 60 anos, há 40 anos que eu frequento. É mesmo, meu irmão? Que pena, né? Dá vontade de dizer. Por quê? Se eu conheço aquele elemento, a esse tempo ele continua agindo da mesma maneira, não mudou nada. Então, ele não aprendeu nada também. A inteligência dele está estagnada, está parada. Então, é momento de nós colocarmos a nossa inteligência em ação. O que a doutrina espírita me mostra, eu preciso exercitar.
Então eu preciso saber como trabalhar com isto, com aqueles que me rodeiam. É muito difícil. Como é que eu vou lidar com a minha mulher, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos? É muito difícil. Pois é. Mas a inteligência tem que fazer com que você aprenda isso. Sabe por quê, meu irmão? Eles são uma individualidade tanto quanto tu. Acabou. Desculpa. Aí a pessoa diz para mim, não, mas isso é muito difícil. Pois é difícil. Use a inteligência para sair do difícil, entrar no mais ou menos. Daqui a pouco você está no bom. A coisa é séria, né? A coisa é séria. Mas esse exercício tem que ser feito. E eu digo mais, eu fiz, todos podem fazer. Acabou. Se eu fiz, que estou cheio de mazela, todos podem fazer. Resolvi todos os problemas? Evidentemente que não. Tenho certeza disso. Mas exercitei. E se eu fiz, todos podem fazer. Ok? Eu não sou melhor do que ninguém. A família tem muita importância. Pois é. E até hoje eu faço esse exercício. Até hoje eu faço esse exercício lá em casa. No meu caso, em relação à educação. Fico procurando formas e maneiras de lidar com meus filhos. Meu pai, De lidar com o comportamento deles. Seu Quaresma. Porque eu já sei mais ou menos quem eles são. Seu Quaresma, meu pai foi meu primeiro professor. E quando eu fui para a escola, fui com 10 anos de idade, que era muito longe, a gente morava na roça. Eu já sabia ler, já sabia escrever, Então, muito bem. que meu pai me ensinou Muito em bem. casa. Então, ótimo assim, né? Vamos em frente aqui. As escolhas reencarnatórias muitas vezes trazem conflitos por não estarem de acordo com as conveniências e tendências. Olha o que estávamos falando, está aqui. Incorporadas no espírito, está aqui. Entretanto, há que se ter maturidade, olha aqui a maturidade, o desenvolvimento da inteligência, a aplicação do conhecimento, para sentir-se feliz com sua posição evolutiva. A maior parte dá vazão a isso que está aqui, conveniências e tendências. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Elas têm que ser eliminadas. Justamente com o exercício da inteligência, aplicando nessa inteligência os novos conhecimentos adquiridos. O que você entendeu da doutrina espírita? Ela é libertadora? Então se liberte. Roberto, essa palavra maturidade aí, ela pode ser entendida também como experiência na anterioridade da dor e trazer essa experiência na anterioridade da dor como um sensor para que você não repita a mesma Perfeito. coisa. A experiência na dor Perfeito. traz, Perfeito. Sim. porque você liga Sem o sensor dúvida. para falar assim, você vai repetir a mesma coisa, vai sentir as mesmas dores. Sem uma dúvida. espécie de alerta que nós temos Sem dúvida. da experiência na dor anterior. Sem dúvida. Você não quer repetir aquilo. Sem dúvida. Então você cria um sensor, Sem um dúvida. sinalizador que fala, não vai fazer de novo. Sem e dúvida. você não faz. Sem E dúvida. aí vem da disciplina, muita disciplina, Sem dúvida. porque se você não for disciplinado, você vai errar novamente. Sem dúvida. Joana trabalha isso praticamente em todos os livros dela. A maturidade. Disciplina, disciplina, Tudo. maturidade. Quem lê a Joana sabe muito bem. Tem fatores que são bastante psicológicos e você tem que ter essa maturidade, principalmente maturidade psicológica. Senão você morre na praia, como diz o ditado popular, você nada e vai morrer na praia. Eu frequentei a casa espírita desde que nasci. Meu irmão, o que você está fazendo aqui? Eu não sei, porque eu frequentei a doutrina espírita. Pois é, você frequentou, mas não usou nada, né? Tem muitos assim lá.
Hospital Esperança Tá, não tem mais vaga. Não tem mais vaga. A fila já, todas as senhas já foram distribuídas. Nem para trabalhador? Nem para trabalhador. Porque você pode olhar. Não. O trabalhador que não correspondeu, primeiro vai. Tem vaga aí? Vai para lá. Mas o trabalhador que correspondeu, não tem uma vaguinha lá, não? Tem muito trabalhador indo para o Quiron. Que isso? Não sou eu quem digo isso, não. Quem diz são os amigos espirituais. Uma coisa séria. Uma coisa séria. Eu agora estou entendendo por que eu estou na Joana. Está faltando isso aí. Aquela palavrinha ali que começa com a minha letra. M de Maria. Maturidade. Mapeamento genético. Vamos a ele? Juntem isso tudo agora, que nós vamos falar de mapeamento genético. Juntem tudo que nós falamos agora e vamos para o mapeamento genético. A estrutura do mapeamento genético do espírito se faz a partir do fato do espírito, perceberam? Mandei juntar tudo. Ou seja, das características próprias, selecionam um conjunto de genes que vai compor seus corpos perispiritual e físico. Quando você preparou todo o teu processo reencarnatório, se individual, está tudo preparado. Amigos espirituais especializados vão pegar esse material e vão elaborar o corpo que você vai precisar para a existência, para exercitar o teu planejamento reencarnatório. Eu não posso, essa carga está pesada, é mentira. Deu para entender? Deus não dá o jugo mais pesado do que você pode carregar. O peso é totalmente controlado. Então você reencarnou com esse corpo, com um determinado planejamento reencarnatório. Este corpo foi preparado para o exercício desse planejamento reencarnatório. Porque o planejamento reencarnatório nasceu a partir do fato do espírito. O mapeamento genético nasceu a partir do fato do espírito. Deu para entender? Então o teu corpo é de acordo com as necessidades que ficaram plotadas no planejamento reencarnatório. Acabou. Então, o mapeamento genético está de acordo com tudo que você tem necessidade de exercitar. E olha que o laboratório do mapeamento genético é uma coisa fabulosa. Cada célula, ela é examinada. Cada célula. E olha que são cerca de 100 trilhões. E eles enxergam todas elas. 100 trilhões no corpo físico, 100 trilhões no perispírito. Porque cada célula do corpo físico está ligada fluidicamente com a célula no perispírito. E o corpo físico preparado para o exercício do teu planejamento reencarnatório. Mas isso está muito difícil. Tá não. Você tem condição de resolver. Vai em frente. É por essa razão que quando uma pessoa fica doente, adoece primeiro o perispírito. Perfeitamente, Adoece primeiro é a mente, o espírito. Sim, a alma, Perfeitamente. Aí emana o perispírito, o corpo físico. E muitas vezes, quando você vai para um tratamento espiritual, você vai para um passe fluídico, certo? O primeiro a receber essa condição fluídica é o perispírito.
Por isso que muitas pessoas saem de uma cabine de passe magnético, né? Ah, minha dor continua. Tenha calma. Bom, foi pacificado muitas vezes. O perispírito foi pacificado. Então, ele recebeu o passe. Ali está começando a melhora. Calma, daqui a pouco passa para o corpo físico. Então, tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que compreender. Quando você nasceu, não foi de uma vez só, né? Então, teve lá a relação entre teu pai e a tua mãe, você não apareceu de uma vez só, apareceu? Tem um momento, não é? Para coisa, é assim que acontece. Então tem que ter calma. A condição magnética reparadora aconteceu no perispírito, então aguarda, porque fluidicamente vai passar ao corpo físico. Aquelas células foram condicionadas no perispírito, agora elas começam o exercício no corpo físico. Então não é de um momento para outro, tem que ter calma, aguardar. Em outros casos, a coisa vai de maneira mais rápida. Como, por exemplo, já cansei de falar aqui, eu trabalhei com um senhor que ele era um médium de cura, como se chama normalmente, né? Onde está doendo, meu filho? E a dor passava. Mas nem sempre é assim com todos. Isso pode acontecer também? Né, seu Álvaro? Uma pessoa que sente alguma coisa, faz uma oração, aquilo ali desaparece. Também faz sentido, né? Pois é assim. Vamos em frente. É a partir do fato do espírito que se inicia a programação reencarnatória. Tá aí. Aqui reiniciou a programação reencarnatória e ali o mapeamento genético. Está tudo ligado ao fato do espírito. Planejamento reencarnatório. Vamos falar dele um pouquinho. Planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. Perceberam? O planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. E como é que você melhora as vibrações do pensamento? Utilizando o conhecimento e a inteligência. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Conhecimento e inteligência. Você vai aplicar o conhecimento, vai desenvolvê-lo com a tua inteligência. Ele se assenta nos moldes das leis que regem a reencarnação. O planejamento reencarnatório é um dos instrumentos mais ricos de evolução, permitindo ao espírito, através de suas escolhas, adquirir novos valores. Vai. Você poderá adquirir ou não? Normalmente nós não adquirimos poucos valores, mas pelas nossas imperfeições, mas não podemos ficar estagnados. E em sabendo de determinadas situações, se a gente permanece nelas, vamos ter problemas maiores adiante. Ainda tem esse detalhe. Você era espírita? Sim, eu era espírita. Eu li o Evangelho, li o livro dos Espíritos. E aí, o que você fez? Eu não sei o que eu fiz. Pois é, se você não sabe. Então agora, não, o teu mundo não é esse não. Esse exílio aqui está muito bom para você. Você vai para aquele dali, ó. Lembrem-se dos exilados do sistema Capela. Estão entendendo o que eu falei? Aqueles que vieram para cá tinham a inteligência moldada no que não prestava. Saíram de um mundo nas condições que nós nos encontramos e foram viver no planeta Terra em um mundo primitivo. O planeta Terra estava começando. Eles usaram mal o livre-arbítrio. Pois é. Prestem atenção nisso. Tem muitos que já estão saindo da Terra nessas condições. Nas condições dos médiuns capelinos.
solares que vão para mundos primitivos. A coisa é séria. A coisa é séria. Conheciam, mas usaram mal a inteligência. Não é? E aí? Não tem como. Ainda tem na Terra hoje capelinos. Eu sou um. Tá vendo? Presente. Aí. Tá vendo? Sou mesmo. Certeza disso? Certeza. A coisa é séria. A coisa é séria. Certeza absoluta. A coisa é séria. Você conseguiu, você conseguiu. E a maior parte dos espíritas não estão entendendo essa seriedade. É preciso entender o que é seriedade, o que é responsabilidade, o que é compromisso. A partir do momento que você teve em tuas mãos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, você assume um compromisso com você mesmo. De utilizar, de agilizar o que ali você conseguiu conhecer. Em cada espírito está todo o registro de suas necessidades, conquistas e valores, que irão dimensionar suas possibilidades de acertos e de construções. Na memória do espírito estão registrados os desajustes, os vícios e dificuldades que poderão surgir no decorrer da existência, comprometendo o processo evolutivo. Quando é que se dá vazão a isso daqui, comprometendo o processo evolutivo, essas dificuldades e esses vícios? Quando é que se dá vazão? Se dá vazão quando não nos aprimoramos, quando permanecemos os mesmos, quando lemos no livro, no Evangelho, que não é assim, mas continuamos fazendo da mesma maneira. Eu li que preciso sempre ser verdadeiro, que preciso trabalhar no bem. Mas de vez em quando eu acho alguma mentira, de vez em quando eu dou uma traulitada na cabeça de alguém que vem me amolar. Cuidado. Eu li que preciso fugir da materialidade, mas de vez em quando eu vou para aquela farra, né? Ou então na dependência lá, aquela pessoa fica me pedindo para fazer isso todo sempre, e eu vou atendo, né? E deixo de fazer mais vezes aquilo que eu preciso. Tem vaga aí? Está cheio o exílio. Diga. Roberto, aquela lá escrito conquistas e valores que irão dimensionar suas possibilidades de acerto e de construção. Quando nós fazemos um planejamento reencarnatório, mesmo que seja o padrão, quando você tem essas conquistas de valores balanceado com os equívocos, aí Jesus fala, vai lembrar um valor teu e diz, o amor cobre a multidão de pecados. Você erra, mas você tem valores para fazer acerto. Então faça-o. E aí, você não fica sujeito a tanto o sentimento de culpa, de erro, porque você tem valores para consertar o erro. Só que a gente só lembra dos erros, não lembra dos valores que nós temos. E a doutrina espírita veio para descortinar os seus valores, não os seus erros. Porque se você ficar batendo só no erro, você fica preso a ele. Mas nós temos valores e muitos valores. E a doutrina espírita quer que você desperte os seus valores. Perfeitamente. O amor cobre a multidão de pecados. Não você só despertar, errar, mas você tem muito acerto para fazer também. não só despertar, mas aprimorar e melhorar cada vez E aí, quando mais. chegar na parte E espiritual, fazer com que outros nasçam. na parte espiritual vai haver um balanço de erros e de acertos. A balança que pender mais para os acertos, os erros somem, apagam. Quando você fez, É isso. quando você preparou o fato do Espírito, você fez para ter acertos. Com certeza. Só Perfeitamente. acerto. Perfeitamente. Os Então erros. você tem que saber dominar essas interferências que continuam na memória, na anterioridade. Exatamente. E é justamente esses valores
que nós vamos adquirindo, através desses valores, que nós vamos realmente freando todas essas interferências que estão ainda na nossa memória contínua, que podem nos prejudicar. Irmã, você fala que é você amar as suas sombras. Perfeitamente. Você tem que saber que tem sombras, mas você tem valores que diminuem o poder de... Você tem que amar, mas não tem que dormir com elas. Claro, mas de vez em quando tem algumas que querem dormir. Pois é. Eu não quero. Tem algumas sombras que querem dormir comigo, mas eu... Aí é que está o grande problema. Eu estou recusando. E tem pessoas que gostam de dormir com essas sombras. Ah, sozinha, que beleza. Aí é que é o problema. Denise. Oi? Ali onde diz na memória do espírito estão registrados os desajustes, os vícios, é na memória contínua. Perfeitamente, na memória contínua, na anterioridade. Perfeitamente. E que muitas vezes nós vamos fazer determinadas coisas e aí vem aquela ideia purgativa, sem vergonha, safadeza. A gente tem que saber dominá-la. Não, peraí, isso aí atrapalha. Isso aí não é bom. Não vou fazer dessa maneira. Isso aí, tá vendo? Por quê? Porque nós já temos conhecimento que precisamos trabalhar no bem, no melhor. Então não podemos extravasar. Não vou dar paulada na Valéria porque eu não posso fazer isso, né? Tanto é que a Graça não tem trazido o cacetete lá. A Valéria falou que ela tomou um remédio. Ó, aqui está marcando das presidentes. Oi? Tomou um remédio. Ah, ele tem relógio. É verdade. Ele está com relógio. Valéria Tá na hora. que Valéria que viu? Tá aqui. Não tem aula. Tá aqui. Na escola. Na quarta-feira passada eu esqueci de trazer. Você brigou muito. Quando tem aula da lei, ela vai assinar lá, a gente fica... Só tomar remédio aqui que você leva. O remédio é um remédio melhor na palestra. Foi. Muito bem, vamos em frente. Ambientação reencarnatória. Ah, como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Isso aí vai mexer com Como eu gosto disso. Vai mexer com a gente. Eu vejo, aliás, Richard Simonetti já falava nisso em um dos primeiros livros dele, Atravessando a Rua. Lembra desse livro? Um dos primeiros anos que eu li, sabe por quê? É. Eu para ir para a congregação, eu pulava o rio, porque não tinha Rio? ponte, eu pulava. Aí eu falava assim, basta atravessar a rua, mas eu tinha que Pois pular é. a rua e o rio. Veja, Atravessando a Rua, É né? muito lindo esse Aquele cara que saía de um lugar para outro, queria, né? E o problema era nele mesmo. Não, tinha um que ficava sentado na varanda, vendo todo mundo ir para a Pois é. casa espírita. Aí ele chegou na parte espiritual e falou para ele, basta para você atravessar a rua. Você vê? Pois é. Então vamos lá. O nosso querido irmão Richard Simonetti, nós estávamos em um dos últimos congressos que nós participamos lá em São Paulo, que ele iria participar, e nós recebemos a notícia que ele não viria, pela senhora que estava coordenando o congresso, né? Porque ele estava mexendo no seu carro, com a mala aberta, eu não sei qual é o carro, né? E ele mexendo lá e a mala, puf, caiu e ele desencarnou nesse processo. Mas vamos em frente. Ambientação reencarnatória. Outro ponto a ser observado na reencarnação é o ambiente que o espírito pede ou escolhe para viver. Eita. O espírito pede ou escolhe para viver. Essa escolha diz respeito às suas necessidades. Ok? Não é, não, eu quero reencarnar no Japão, eu quero ir para a China. Não é assim, não. A escolha diz respeito às necessidades que ficaram plotadas no planejamento reencarnatório. Esse ambiente o auxiliará a desenvolver a inteligência. Olha que nós estamos falando bastante da inteligência, né? Olha ela aqui. Esse ambiente auxiliará a desenvolver a inteligência. Observe um detalhe. E a ambientação reencarnatória diz respeito a tudo. Aqueles que estão ao seu lado, o lugar que ele vive, tudo. Trabalho. Perceberam o que estávamos conversando, o que está aparecendo agora na tela? A
razão, os sentimentos e a sua construção moral. Nem sempre o espírito tem muito a acrescentar em suas escolhas, devido aos compromissos que deixaram pendência na consciência, impedindo-o de galgar um horizonte mais amplo. Então, nem sempre o que nós desejávamos está pautado no planejamento reencarnatório. Até porque